Uma bela jovem mulher chega à minha porta. Ela parece bastante animada com o nosso encontro de hoje e mostra que até preparou uma marmita para a ocasião. Não me lembro de ter um encontro com ela, embora tenha perguntado com curiosidade quem ela é, mas ela não parece entender a pergunta. Ela é claramente a namorada do Ri e parece quase ofendida por eu ter feito uma pergunta tão estranha. Ela começa a suspeitar que eu tenho outra razão para não deixá-la entrar na minha casa. Talvez eu esteja traindo-a com aquela garota do escritório. Ela exige saber onde está essa destruidora de lares. Eu consigo falar e corrijo ela, explicando que eu não sou o Ri. Ela pede desculpas profusamente pelo mal-entendido. Ela tinha esquecido de colocar as lentes de contato com pressa ao sair de casa. Uma semana passou desde que falei com aquela garota estranha pela última vez. Percebo que muito barulho parece estar vindo de fora e percebo que meu vizinho do lado se mudou. Nunca vi o rosto dele, apenas os carregadores levando vários móveis. Volto ao conforto da minha casa, mas alguns momentos depois a campainha toca. Enquanto abro a porta lentamente, a garota da semana passada aparece. Ela parece nervosa, mexendo no lugar enquanto me pergunta se eu ainda me lembro dela. Assinto, lembrando carinhosamente que ela é a namorada do cara que acabou de se mudar. Ela fecha os olhos de cansaço e revela que terminou com ele outro dia. Eu ofereço minhas condolências. Ela explica que o idiota estava tendo um caso, ou melhor, estava saindo com outras garotas apesar de ter uma namorada tão bonita e amorosa. Fico um pouco irritado em nome dela e pergunto que tipo de idiota faria algo assim com uma jovem tão gentil. Ela ignora isso para aliviar o clima e explica que veio hoje aqui para se desculpar pelo incômodo que me causou na última visita. Ela segura delicadamente uma pequena sacola de papel com um bolo que ela mesma assou. Eu a tranquilizo, dizendo que não há problema. A convido para entrar e ofereço para fazer chá. Ela deve ter tido um dia difícil. Minha hospitalidade parece surpreendê-la e seus olhos se iluminam com a oferta. Ela aceita feliz o convite e entra no meu apartamento. Ela espera passar um tempo comigo e se desculpa pela invasão. Infelizmente, não percebo imediatamente o olhar vazio em seus olhos enquanto fecha a porta atrás dela. Peço desculpas pela bagunça, já que não estava esperando visitas. Ela não dá importância e comenta que meu quarto está na verdade mais arrumado do que aparenta. Me pergunto se ela está apenas sendo educada. Me preparo para ir para a cozinha cortar e servir o bolo, perguntando se ela gostaria de esperar por uma xícara de chá. Ela olha para cima e explica que o bolo mal é grande o suficiente para ser cortado em pedaços individuais. Ela me pede para não me preocupar com a parte dela, e que ela ficaria feliz se eu aproveitasse. Ela diz meu nome. Ikuto, mas finalmente percebo que nunca contei a ela meu nome. Me viro para ela e pergunto como ela sabe. Ela inventa uma desculpa, dizendo que alguma correspondência minha acabou na caixa de correio do ex-namorado dela antes, e ela lembrou do meu nome por ser incomum. Isso parece plausível o suficiente, e não penso mais nisso. Ela se desculpa por me assustar por um momento e parece genuinamente arrependida. Ela percebe que também não me disse o nome dela ainda. Ela se apresenta como Yui. Ela comenta que parece que o destino nos uniu e espera que nós dois nos demos bem. Tenho sentimentos mistos em relação a me aproximar de Yui, especialmente depois dela ter terminado com o meu vizinho. Há muitas red flags aqui, mas sou daltônico novamente. Não percebo a cor sumindo dos olhos dela. Cuidadosamente, abro e pego o bolo que Yui fez para mim. A apresentação do bolo é encantadora, até tem morangos, meus favoritos. Ela espera que agrade ao meu paladar e ansiosamente me observa experimentar. Pego um garfo e percebo que ela está me observando. Digo que ela está me deixando nervoso. Finalmente dou uma mordida no bolo e acho absolutamente delicioso. Yui fica incrivelmente aliviada e explica que fazia um tempo desde que ela fez um bolo e tentou drogá-lo. Então estava preocupada que eu notasse o gosto diferente. Minha cabeça se torna uma confusão nebulosa e minha visão fica embaçada. Deveria estar entrando em pânico, mas estranhamente estou em paz. Vejo um sorriso sinistro se formar no rosto de Yui. Tudo fica escuro e a última coisa que ouço é Yui me desejando uma boa noite de sono. Desperto lentamente e minha cabeça está doendo. Não tenho memória do que aconteceu. Yui está aqui. Então a próxima coisa que vejo é algo macio e quente em minha bochecha. Abro os olhos e vejo Yui me encarando. Aparentemente ela estava me acariciando enquanto eu dormia. Pergunto como acabei adormecendo e ela explica que eu provavelmente estava exausto do trabalho. Aceito a explicação, mas percebo que minha cabeça está em seu colo. Dou um pulo de volta, envergonhado e preocupado com decência, já que não é algo que faria com uma garota que acabei de conhecer. Yui ri me tranquiliza, dizendo que não há problema, pois ela gostou muito de ver meu rosto enquanto dormia. Não sei como reagir a isso, estou apenas nervoso. Não consigo acreditar que dormi no colo de Yui assim, mesmo que tenha trabalhado muito recentemente. Percebo que já passou das 6 da tarde e Yui solta um som de surpresa. Ela se prepara para sair, acreditando que já passou do tempo. Peço desculpas por não ser um bom anfitrião, mas ela tranquiliza que está tudo bem. Ousadamente, ela pergunta se pode visitar novamente, e eu não vejo problema nisso. Digo a ela que ficaria feliz em tê-la novamente, e ela ri. Ela está ansiosa para me ver novamente. Volto ao meu quarto, sonhando acordado sobre como Yui é fofa. No entanto, me pergunto por que acabei adormecendo. Percebo que a louça já foi lavada e guardada,
e o quarto parece ainda mais arrumado do que o normal. Yui deve ter arrumado a casa enquanto eu estava fora de mim. Quase me sinto culpado por isso. Enquanto isso, Yui segura uma cópia da chave do apartamento de Kudo e ouve algo no telefone. Ela está espionando Ikuto e ouve ele conversando com a mãe sobre a lavanderia que misteriosamente foi feita. Yui ri de como Ikuto achou que sua mãe foi até o apartamento para fazer a lavanderia. Dias depois, ela espiona Ikuto de longe enquanto ele vai para o escritório. Ela mal consegue conter sua empolgação com o quanto ele fica bem de terno. Está quase tremendo. Alguns caras notam Yui e admiram sua aparência e figura. Eles decidem tentar puxar papo com ela e a convidam para se divertir com eles. Eles tentam flertar e perguntam se ela quer se divertir, mas os olhos de Yui escurecem, perdendo qualquer vestígio de humanidade. Com um tom afiado, ela diz que está encontrando o homem que ama e pede educadamente que eles vão embora. Um dos caras sussurra para o outro que essa garota é má notícia. É melhor deixá-la em paz. O outro cara acha engraçado que ele tenha perdido a coragem por algo assim, mas o cara não se importa. Eles devem ir embora agora. Exatamente às 6 da tarde, saio do escritório depois de um raro dia curto de trabalho. E estou exausto. De repente, esbarro em uma garota, espalhando suas compras pelo chão, mas acontece que é Yui. Que coincidência adorável. Ela parece agradavelmente surpresa ao me ver e explica que fechou sua loja mais cedo para fazer algumas compras. Ainda estou surpreso de vê-la, mas mais ainda ao descobrir que ela é dona de uma loja. Enquanto ajudo a pegar suas compras, minha mão acaba em cima dela e posso quase ouvir seu coração batendo. Yui diz que comprou um pouco mais de mantimentos hoje, então ela tenta me convidar para sair. No entanto, antes que ela possa terminar a frase, é interrompida pelo alegre grito de Senpai vindo de um dos meus subordinados. Não percebo, mas Yui parece que vai explodir. Uma garota alegre de cabelos curtos vem correndo em nossa direção. Reconheço sua postura e seu sorriso típico. É a Adano, minha júnior de olhos brilhantes, me convidando para sair. Ela finalmente nota Yui e pergunta quem ela é, mas antes que Yui possa dizer que é minha namorada, Adano faz isso por ela. Ela pergunta em voz alta se Yui é minha namorada, mas eu rapidamente digo que ela está enganada. Explico rapidamente a situação, que Yui é apenas a ex do meu antigo vizinho e, depois de algumas complicações, as duas acabaram virando amigas. Quando Adano entende a situação, ela fica aliviada, o que não passa despercebido. Yui olha furiosa para Adano. Adano chama outro colega de trabalho, o Matsuda, afirmando que eu posso acompanhá-los para beber. O que diabos? Eu nem disse nada ainda. Também estou preocupado que Yui possa se sentir um pouco fora de lugar. Adano arrasta o Matsuda, que parece instantaneamente encantado por Yui, e ele se apresenta como um dos meus colegas. Yui acena educadamente com a cabeça. Adano diz adeus a Yui e tenta me arrastar com ela e o Matsuda, mas lembro que Yui ainda estava falando comigo e tento perguntar o que ela estava dizendo. Matsuda, ao ouvir que eu tinha planos anteriores, quase me deixa ir, mas por alguma razão ele fica em silêncio. Yui coloca uma cara corajosa e me deixa ir com meus colegas, me assegurando que pode me visitar a qualquer momento. Ela promete fazer biscoitos para mim da próxima vez, e eu ansiosamente aguardo. Adano chama o Matsuda para fazer algo e ele rapidamente coloca o braço em volta de mim, me levando para o nosso bar local favorito. Adano diz adeus novamente para Yui e eu também aceno de longe. Com um sorriso no rosto, Yui também acena e dá adeus. No entanto, uma vez que ambas estão fora de alcance, Adano e Yui trocam olhares furiosos nas costas uma da outra. Sigo com Matsuda e Adano para o nosso bar favorito e nos acomodamos em nossa cabine. É uma noite movimentada de sexta-feira. Adano comenta sobre o acidente de trânsito que vimos a caminho, expressando o medo que sentiu. Matsuda entra na conversa e diz que um carro bateu em dois jovens, e ele se preocupa com eles. Concordo com simpatia. É uma situação terrível. Adano diz que está um pouco preocupada em voltar para casa sozinha depois de testemunhar um acidente como aquele, mas minha mente, admito, vagueia para Yui, que eu sei que também teve que ir para casa sozinha. Adano olha para mim e percebe que eu estava pensando em algo mais. Ela me pergunta o que está em minha mente, e admito que estava pensando em Yui preocupado com sua segurança. Devo ter ofendido Adano um pouco, porque ela fica um pouco irritada e aponta que ela está bem ali. Peço desculpas, gaguejando. Matsuda brinca dizendo que também está ali, mas Adano pisa no pé dele com o salto do sapato. Adano me tranquiliza que Yui ficará bem sozinha. Enquanto isso, Yui começou a fazer sua lição de casa e, com suas habilidades inatas de investigação, ela descobriu praticamente todos os detalhes sobre a vida de Adano. Por exemplo, ela tem 24 anos, seus pais estão bem e vivos. O mais importante, ela mora sozinha. Matsuda se levanta e vai ao banheiro, me deixando sozinho com Adano, que parece um pouco alterada. Ela me pergunta se eu não planejo mais beber. Digo a ela que já bebi o suficiente, mas expresso preocupação sobre como ela vai conseguir voltar para casa sozinha. Adano se sente e diz que ficará bem, mas compartilha que está um pouco preocupada com algo. Pergunto a ela o que está em sua mente, e ela de repente estende as mãos para mim. Ela pergunta se eu estaria disposto a ir com ela a algum lugar, apenas nós dois. Fico chocado com esse convite repentino, e minha mão está tremendo. Não sei como responder. Puxo minha mão de volta e me desculpo.
Aponto que bebemos um pouco demais e que o assunto importante dela pode ser melhor deixado para a próxima semana. Adano parece quase arrasada com minha resposta, quando Matsuda retorna à mesa. Todos nós caminhamos de volta para a entrada. Andamos um curto trecho até um cruzamento, onde seguimos nossos caminhos separados. Confio a segurança de Adano a Matsuda, que me tranquiliza que ela ficará segura. Matsuda e Adano caminham por uma rua relativamente vazia. Matsuda diz que Adano pareceu fria esta noite. Adano diz a ele para calar a boca. Eles param em uma loja próxima, e Matsuda se desculpa por um momento. De repente, Adano recebe uma ligação de um número que ela não reconhece. Ela cumprimenta, mas ouve uma voz familiar do outro lado da linha. Yui pergunta a Adano como foi o encontro dela comigo. Os alarmes de Adano começam a tocar. Ela reconhece a voz de Yui, mas fica um pouco surpresa com a ligação repentina. Ela pergunta onde Yui conseguiu esse número, mas Yui não responde. Yui se desculpa por ligar tão tarde e pede a Adano um favorzinho. Ela conta sobre o pequeno desentendimento que teve com seu ex-namorado e admite que pode ter sido um pouco culpada por não avisar a garota com quem ele atraiu. Desta vez, ela não vai cometer esse erro. Ela pede a Adano que prometa não se aproximar mais de mim, pois ela valoriza sua vida. Adano quase cospe a bebida inexistente e alto. Ela não tinha certeza do que Yui queria dizer com favor, mas ela se acalma um pouco e promete a Yui que ela e eu somos apenas colegas de trabalho. Uma simples júnior e um sênior. Não há absolutamente nada com que se preocupar. Yui agradece por sua cooperação e decide acreditar nela. No entanto, alguém parece estar se aproximando de Adano na escuridão. Matsuda finalmente retorna depois de alguns minutos com os braços cheios de garrafas. Ele percebe que Adano está agindo de forma estranha e pergunta o que está errado. Adano sorri e diz que mudou de ideia. Enquanto me preparo para ir para a cama, me preocupo que possa ter rejeitado Adano um pouco duramente. Cansado e exausto, me preparo para ir para a cama, mas ouço alguém tocar a campainha. Toca mais 2 vezes, seguidas por 2 batidas rápidas. Pergunto-me quem poderia estar me visitando tão tarde da noite. Olho pelo olho mágico e vejo Matsuda tentando ajudar Adano, claramente embriagada. Abro rapidamente a porta e pergunto a Matsuda o que aconteceu. Ele explica que os dois foram para mais uma rodada de bebidas, mas ele a deixou por alguns minutos e quando voltou, ela estava completamente bêbada. Ele não sabe onde ela mora, então não teve escolha a não ser trazê-la aqui. Coloco minha mão no quadril e massageio as têmporas. Suspiro. Não posso deixar Adano assim, então deixo Matsuda trazê-la para dentro até que ela se acalme. Ele assenta no chão e cuidadosamente tira os sapatos dela, mas de repente ele se desculpa e diz que precisa acordar cedo amanhã. Ele me deixa sozinho com uma Adano bêbada. Sinto-me desconfortável ao deixar uma colega de trabalho feminina em minha casa a essa hora, mas tenho pouca escolha, já que ela não está em condições de voltar para casa assim. Ajudo Adano a entrar em meu apartamento e ofereço um pouco de água enquanto espero. No entanto, falho em perceber o sorriso malicioso se formando em seu rosto. Fora de casa, Matsuda caminha para sua casa com uma expressão preocupada e dolorida em seu rosto. Ele espera ter feito a coisa certa.